Vamos começar então. Musculatura e movimentos na página 135. Vamos começar fazendo essa leitura? Acompanhe aí comigo. Todo mundo acompanhando? Os músculos responsáveis pelos movimentos corporais funcionam como elásticos. Ok? Ao se esticarem e encurtarem, produzem os movimentos. Eles estão ligados aos ossos pelos tendões. Olha que palavrinha diferente. Tanto o músculo se contrai, quando o músculo se contrai, puxa o osso que está preso pelo tendão. Quando esse músculo se distende, relaxa. O osso volta à posição inicial. Vamos fazer esse movimento aí, gente? Esse movimento aí que os meninos gostam de fazer, assim de forte, ó. As meninas podem fazer também. Vamos lá, quero ver vocês. Todo mundo fazendo esse movimento aqui, ó. Estende, contrai. Estende, contrai. Muito bem. Quando você contrai, fica igual na imagem aí, ó. Fica assim, tufadinho, ó. E o pessoal, os meninos pensam que eles estão fortão, né? Mas na verdade é porque o músculo está contraído. E aí ele fica assim, ó, juntinho, como se fosse o elástico juntinho. Aí quando você estica, assim, aí ele relaxa e estende, né? Se estende. Mas vamos lá, né? Eu disse que hoje a gente tinha um convidado especial e esse convidado vai já chegar aqui com a gente, tá bom? Olhar para todo mundo aqui. Isso. Olá, Valentina. Essa é a turminha do terceiro ano, viu, Daniel? Turminha, gente boa. Temos aqui quase todo mundo, somos 30. Estamos, acho que, em 27. E hoje a gente está estudando sobre um assunto que você é perito. Você é fera. E aí a gente quer ouvir um pouquinho aí algumas dicas, algumas coisas que a gente não sabe sobre os ossos, sobre os músculos. Diga aí o que você é, como você trabalha, se apresente, fica à vontade. Bem-vindo. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sou Daniel, sou fisioterapeuta. Trabalho há 5 anos como fisioterapeuta, atendendo basicamente as pessoas que quebram alguma coisa. Às vezes as pessoas quebram alguma coisa, aí manda pra gente, a gente vai lá e conserta alguma coisa. Algumas curiosidades a respeito do corpo humano, eu até anotei, porque fica mais fácil. Vocês sabiam que o corpo humano de um adulto possui 206 ossos? E o corpo humano de uma criança possui cerca de 300 ossos? Aí vocês perguntam, mas por que o corpo humano de um adulto tem menos ossos do que o corpo humano de uma criança? Porque quando a criança nasce, alguns ossos, ainda depois que ela sai da barriga da mamãe, eles começam a se desenvolver depois. Por isso que vocês vão reparar, quantos aqui já viram uma criançazinha recém-nascida? Se vocês forem reparar, na mão dela, nessa partezinha da mão, elas vão ter um furinho aqui, ó. Elas terão um furinho nessa partezinha da mão. Por quê? Porque esses ossos, chamados de falanges, esses ossos eles ainda não estão formados. Então, quando a criança nasce, quando todos nós nascemos só com esses 2 primeiros ossos aqui, ó, essas 2 primeiras falanges. Essa aqui, ela é desenvolvida depois que a criança nasce, que ela começa a desenvolver. Um outro detalhe, a coluna da criança é maior porque ela tem mais vértebras. Porque o meu esqueleto não está aqui, porque senão eu ia mostrar para vocês as vértebras. No final das vértebras, vocês vão ver que tem um osso em forma de triângulo. Aquele osso é chamado de sacro. E aquele osso, na criança, ele não é totalmente encaixado, ele é solto. Então, quando a criança também vai crescendo, aí ele vai se juntando e forma um osso só. Mas por que a gente tem só 206 ossos e a gente tem 600 músculos? Porque em muitos ossos tem mais de um músculo inserido. Entendeu? São vários músculos grandes e vários músculos pequenos, assim como são vários ossos grandes e vários ossos pequenos. Os dois menores ossos do corpo humano, eles estão dentro dos nossos ouvidos, que é o martelo, os 3, desculpa,
o martelo, a bigorna e o estribo. São os 3 menores ossos do corpo humano. E o maior é o fêmur, esse osso da perna, da parte da frente da perna. Esse osso grandão da perna aqui é o nosso maior osso. Conseguiram entender? Dá um likezinho aí, galera. Dá um joinha aí. O osso grande, na aula passada eu falei para eles que o maior era o fêmur. Esse daí eu sabia. Isso. Agora, os menores, eu não tinha mencionado os 3 ossinhos do ouvido, que são os menores do corpo, né? Os menores do corpo, isso aí. É o martelo, a bigorna e o estribo. Muito bem, seu Daniel, nosso amigo fisioterapeuta. Agora a gente quer saber um pouquinho. Eu vou pedir para os alunos que estão com o seu livro aí, o módulo 2, abrir lá na página 137, porque o Daniel vai explicar um pouquinho para a gente, depois a gente vai responder, não se preocupe em responder, tá? Mas ele vai explicar essa imagem aí para a gente, que é a imagem de um atleta, né? Um homem todo musculoso, que quebrou o braço na segunda imagem, e na terceira a gente viu que o braço dele ficou fraquinho. Explica aí pra gente, Daniel, você que trabalha com isso, por que isso acontece? Como que isso acontece? Então, normalmente, acontece da seguinte forma. O corpo, quanto mais você movimenta, melhor. Quanto mais você pratica atividade física, quanto mais você se exercita, melhor. Principalmente para quem está crescendo, principalmente para vocês, crianças. Quanto mais vocês se movimentarem, quanto mais vocês fizerem exercício, quanto mais vocês se alimentarem bem, comer tudo aquilo que a mamãe fala que tem que comer, melhor. Por quê? O que aconteceu? Esse atleta, ele quebrou o braço. O que é que acontece? Imagine que isso daqui seja o osso do atleta. Então ele fez isso daqui, ó. Quebrou. Literalmente quebrou. Ele imobilizou para voltar para o lugar e ficar bem travadinho aqui, ó. Isso aí, Cecília. Quando ele trava dessa forma, aí tudo aquilo que a gente come, todas aquelas comidazinhas que a mamãe fala que tem que comer, que você diz, não gosto, não gosto de comer brócolis, eu não gosto de comer isso aqui. Tudo aquilo ali tem vitamina, tem proteína, tem sais minerais. Os sais minerais são um dos principais componentes para ajudarem a colar o osso novamente. Aí o osso vai colar. A depender da pessoa, elas ficam cerca de 2 meses ou até menos com aquela tipóiazinha no braço. Agora imaginem, vocês ficarem quase que 2 meses com o braço parado sem fazer nada. O que é que vai acontecer? O braço ele vai diminuir de tamanho. Mas por que ele vai diminuir de tamanho? Ele vai diminuir de tamanho porque ele não está se movimentando. Porque se você se movimenta, você produz energia e o músculo vai crescendo. Quando você para de movimentar, o músculo para de crescer. Então a gente tem 2 problemas. Um, o músculo para de crescer, e o outro, a articulação, que é essa partezinha aqui do cotovelo, ela para de movimentar. Então ela fica mais rígida. Por quê? Porque quanto mais você movimenta o braço, mais você produz um líquido dentro dessa articulação. É como se fosse um óleozinho que você coloca. Deixa eu ter. Tem uma coisa legal aqui, eu acho que vai dar certo. Imaginem que isso aqui, esse cortador de unhas, isso aqui seja o cotovelo dele. Esse aqui é o braço, é o cotovelo dele. Quando ele fica parado, o braço vai ficar parado assim, ele vai ficar assim. Aqui dentro vai parar de produzir o líquido. Se para de produzir o líquido, então ele não vai conseguir movimentar esse tempo todo. Então, quando eles voltarem, aí a fisioterapia entra. A gente precisa trabalhar muito esse movimento, porque quando você movimenta muito o braço, você começa a produzir de novo aquele líquidozinho. Dá um outro exemplo para vocês. Quantos aqui tem algum tipo de... Tem porta na casa e a porta está rangendo? Na hora que você vai abrir a porta, faz aquele barulhinho. A tia Ruth tem, ó. Então, por que aquela porta está rangendo? Ela está rangendo porque está faltando algum líquido, certo? Então, o que é que tem que fazer? Aí tem que ir lá, tem que falar com o tio Marcelo, para ir lá pegar um óleozinho e colocar lá atrás da porta.
Aí na hora que você começar a movimentar, a porta vai parar de fazer o barulhinho e ela vai movimentar mais tranquila, por causa daquele movimento. Então, a gente na fisioterapia, a gente vai fazer isso. A gente vai ajudar a movimentar, a ganhar o movimento todo, porque como ele está com o braço parado, ele está com o braço assim, então a gente precisa movimentar o braço para ele voltar a ter o braço novamente esticado e conseguir movimentar normal. Primeiro a gente ganha essa parte do movimento, aí depois a gente começa a fortalecer, para ele ter a mesma força que ele tinha nesse que ele tem nesse braço, ele voltar a ter nesse braço também, para ele não ficar com o braço mais forte que outro. Aí dentro de tudo isso aí, tem algumas coisinhas que a gente utiliza. Por exemplo, a gente utiliza um aparelho bem legal, que é esse aparelho aqui. Ó. Esse aparelho, quando a gente liga ele e coloca esse fio, a gente tem a possibilidade de colocar no braço do paciente, no braço do atleta, e aumentar a velocidadezinha que ele vai mandar uns choques. Vão dar um choque. Um choquezinho bem legal, não é forte, é bem legal, bem gostosinho. E esse choque vai mandar uma ação pro músculo, e o músculo vai animar. Ele vai, sabe? Quantos aqui já tomaram choque? Quem aqui já tomou choque? Tomou, Ian? Pois é, quando você tomou o choque, você ficou meio ligado assim, sabe? Deve ter chorado depois. Você ficou... Não ficou, não? Mas foi legal, não foi? Foi legal, não? Então, você toma... Imagina aquele choque que você tomou, Ian, só que bem mais fraco. É bem mais fraquinho o choque que você toma. Então, a gente aplica esse choquinho para ajudar o músculo a acordar, que o músculo está dormindo. Como é o nome desse aparelho, Daniel? Fala para eles aí. Qual é o nome desse aparelho que você mostrou aqui? O nome desse aparelho aqui é o TENS. Ele tem duas funções. Ele tem o TENS, que é para diminuir quando o paciente está sentindo dor, quando aquele atleta lá que quebrou o braço que tem aí na figura, ele vai sentir muita dor. Então a gente vai usar esse tipo de aparelho aqui para diminuir um pouquinho a dor que ele sente. E vai usar esse mesmo aparelho para ajudar ele a dobrar o braço, a esticar o braço, porque se for para dobrar o braço, a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar nesse músculo aqui, chamado de bíceps. A gente vai colocar aqui. E esse músculo, ele faz isso. Quando a gente quer esticar o braço, a gente teria que colocar aqui atrás, no músculo chamado de tríceps. E aí vai colocar, ele vai fazer isso aqui. Se vocês repararem, quando vocês dobrarem o braço, esse músculo aqui, ele vai ficar mais forte e esse aqui vai ficar mais fraco. Quando vocês forem esticar, esse aqui vai ficar mais forte e esse aqui vai ficar mais fraco. É assim que funciona. Então, para a gente dobrar o braço, a gente precisa ter força nesse braço, nesse músculo. Para a gente esticar o braço, a gente precisa ter força nesse músculo. Entenderam? Conseguiram entender, né? A Cecília já está agindo ali, a Cecília já está fazendo os exercícios. Não, estou fazendo os treinos. Deixa só eu... Pronto. Daniel, muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguém que quer fazer uma pergunta, né? De repente alguém quer perguntar uma pergunta bem difícil para o tio Daniel, para ele responder aqui para a gente. Difícil não. Já tem mãozinha levantada. Não é fácil não. Já tem mãozinha levantada, Daniel. Vamos ver aqui. Quem quer perguntar? É o Daniel, meu xará. É o Daniel, meu xará. Sim, tem dois aqui, tá? Sim. A minha mãe um dia já foi fazer terapia com o tio Daniel. Já? Legal. Valentina. Tem até cliente. Tudo bem, aqui Valentina? já. Pronto. Né? Vamos ver aqui. Alice. Alice quer perguntar também. Fala, Alice. Quando uma pessoa quebra o braço, ele pode voltar a ser antes? Pode. Depende de duas coisas. Depende de duas coisas, Alice. Depende da força de vontade. Primeiro de tudo, a pessoa tem que querer voltar a ter o braço como era antes. Segundo, ela tem que fazer todo o tratamento da fisioterapia.
fisioterapia tem todo um tratamento. Ela tem que ficar o tempo que o fisioterapeuta falar que ela tem que fazer a fisioterapia, ela tem que fazer, tanto o fisioterapeuta quanto o médico. Mas ela consegue sim, ela consegue voltar sim. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com uma perguntinha. João Kleber, quer perguntar, João Kleber? Sim. Ô tio, por que o coração tem que ter esse tanto de fio? Em volta dele é vermelho, roxo, azulado. Será que é uma bomba, né? Por que o coração tem que ter esse tanto de fio? Ele está vendo uma imagem aí falando sobre o músculo do coração, né? Do miocárdio. A gente ainda nem chegou nessa parte, mas ele já está vendo aí na imagem. Aí aparecem as artérias, as veias. Vê o que você diz aí, Daniel. Ô, João, não é que ele tem aquele... Todas aquelas ali são veias e artérias. Por que tá vermelho e tá azul? Porque ali é para... Na verdade, todo o sangue é todo vermelho. É todo vermelho, não é vermelho e azul. O porquê tá vermelho e azul é porque o vermelho, ele é o sangue que vai pro corpo e o azul é o sangue que vai pro pulmão. Entendeu? Aí o sangue sai do coração, aí ele pega uma rua, que é uma veia e uma artéria, vai pro pulmão, depois ele volta, passa no coração de novo, sai e vai pro resto do corpo. Por isso que tem que ter aquele tanto de rua, aquele tanto de fio, aquele tanto... E esses fios que você está falando são as veias e as artérias. Você vai aprender lá na frente. Isso, vamos aprender desse assunto, sistema circulatório. Ó, tem muita gente de mão levantada. Vou dar a chance mais de um aqui perguntar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Maria Luísa. Pergunta, Maria. Quais são os nomes dos menores ossos do nosso corpo mesmo? Do ouvido, martelo, né? Martelo, estribo e bigorna. Pronto. Martelo, Pronto, respondi. Estribo e bigorna. Não esquece, hein? É questão de... São os 3 ossinhos do ouvido, né? Daniel, muito obrigado pelo seu tempo. Eu acredito que foi enriquecedor aqui pra gente, né? Que somos leigos no assunto, mas né, que estamos aprendendo. E ainda tinha algumas perguntinhas aqui, mas não vai dar tempo, porque a gente precisa também fazer alguns exercícios. Qualquer coisa manda que depois eu mando a resposta. Pronto, beleza. Anota que depois eu mando a resposta. Tá bom, eu vou pedir para eles colocarem no chat aqui, depois eu mando. Valeu, Daniel. Okay. Bom dia. Obrigada. Valeu, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Então, pegue seu livro e vamos agora colocar o que a gente aprendeu com o tio Daniel. Primeiro na página 136, tá bom? Coloquei na página 136. Pronto. A página 136. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Já vimos aqui, olha só. Olha quantos músculos nós temos dentro do nosso corpo. Aqui tá aí. Quantos músculos nós temos dentro do nosso corpo, olha. E ele mostra alguns aí, acompanhe aí, na página 136, ó. Músculos da face, pega aí nos seus músculos da face, vai. Deixa eu ver. Passa a mão. Tem osso durinho, mas também tem músculo, ó, por dentro. É ele que ajuda a gente a fazer as emoções, a expressar as emoções. Dá um sorriso. Agora, cara de zangado. Ó, mexeu com a testa, né? Mexeu com o semblante, fechou aqui. Né? Zangado. Agora, triste. Viu? Quantos sentimentos a gente pode expressar? Tudo isso Deus pensou, fez o nosso corpo perfeito. Aí, ó, tem os músculos peitorais aqui, ó, que fazem a gente... Quando a gente respira, ó, protege aqui o nosso... A gente usa quando abraça, ó, também. Dá um abraço assim, ó. Tem ninguém do seu lado para abraçar? Abraça você mesmo aí, ó. Os músculos peitorais a gente usa quando abraça. Tem os músculos também abdominais aqui, né? Quando a gente dobra assim a barriga, ó. Dobra a barriga, ó. A Maria abraçou o ursinho ali. Dobra a barriga, vê se você vai sentir os músculos, ó. Tem músculo ou só tem gordurinha? Alguns têm mais músculo, outros têm mais gordurinha, né?
A gente sente quando dobra, assim, são os músculos abdominais. Tem os quadríceps, olha onde é que fica aí, ó. Ah, os meninos que jogam bola. Cadê os meninos que jogam bola? A gente tem aí os quadríceps aí nas pernas, né? Na coxa. Quando você chuta a bola, você usa esse músculo. Do outro lado agora, o deltoide é um músculo que a gente usa, que nos ajuda a levantar o braço. Ó, levanta o braço aí, ó, os dois, assim, ó, bem grandão. Ajuda a levantar os braços. Então, esse é o músculo deltoide. Aí tem o bíceps, que ajuda a gente a carregar um objeto, ó. Por mais leve que seja, ele vai ajudar a gente a carregar esse objeto. Se eu pegar ele do chão assim, ó, ele me ajuda a carregar. São os bíceps, né? Quando eu faço isso aqui. Aí tem o músculo do bumbum, que a gente usa para sentar. São os glúteos. Ajuda a gente a sentar e levantar. Tem músculo aqui no bumbum também, que são os glúteos, tá bom? Ele que ajuda a gente a sentar e a levantar. São usados para isso. Músculos gêmeos. Sabe onde é que fica? É a famosa batata da perna, a panturrilha aqui atrás, ó. Ele ajuda a gente a ficar na ponta do pé. Fica aí na ponta do pé. Quem tá aí? Fica aí na ponta do pé. Levanta assim, ó. E fica na pontinha do pé que você vai sentir esse músculo aí. Na pontinha do pé a gente sente bastante esse músculo. Chama de músculos gêmeos. Deve ser porque eles são parecidos, né? Ou iguais. Muito bem. Vamos seguir então aqui, ó. Vocês já ouviram aí, o tio Daniel falou sobre a importância que a gente tem de se exercitar, de brincar, porque isso vai fazer bem para os nossos músculos. Então, por isso que o título do nosso assunto é movimento e musculatura. Musculatura e movimento. E aqui, ó, a gente teve o exemplo do rapaz que quebrou o braço. Ele era fortão, e aí ele quebrou o braço. E aí, o que aconteceu depois? O braço não estava mais fortão igual antes. Estava mais fininho, ficou mais frágil. Vamos responder aqui algumas perguntas sobre isso, então? Página 137. Acompanhe aí. Aí está a resposta, então. O que aconteceu com o braço forte e musculoso do rapaz? Ele sofreu um acidente, o braço dele foi engessado e ficou agora mais fino. Coloque aí, na página 137. Agora, por que isso aconteceu, gente? Por quê? Lembra que ele disse que quando a gente se movimenta bastante, a gente fica mais forte, o músculo fica, né, bem definido, bem forte. Mas quando a gente fica parado, a gente fica fraquinho, né? Então foi isso que aconteceu, por causa da falta de movimento ou atividade. Então a falta de um exercício, de uma brincadeira, vai deixar a gente fraquinha. Por isso que é preciso fazer bastante atividade física. A letra C. O que o jovem deve fazer para que o braço dele volte a ter músculos fortes? E aí entra o nosso amigo Daniel, ó. A gente precisa exercitar e também fazer fisioterapia. Como, por exemplo, o nosso amigo Daniel, que é fisioterapeuta. E aí, no caso, ele que vai ajudar a recuperar aquele músculo ou aquele osso também, para ficar forte e movimentar e não sentir dor também, né? Ajuda para isso também. Então, a letra C é se exercitar e fazer fisioterapia. A letra D, o que isso nos ensina a respeito da importância da atividade física? Atividade física é importante ou não? Sim, é essencial para o bom desenvolvimento dos músculos e dos ossos. Coloque aí, então, sua resposta. Vamos lá, então. Seguindo, aqui a página 137, fizemos... Ah, sim, aí temos o coração. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem aqui do coração, para a gente ver que o coração também tem um músculo. Ó. O músculo dos braços e das pernas estão ligados ao nosso esqueleto, certo? Aos ossos. Por esse motivo, são conhecidos como músculos esqueléticos. Ó. Então, tem outro tipo de músculo. Eles podem ser controlados. Por exemplo, se eu digo assim, levantem o braço. Você levanta, né? Eu falei para você, você ouviu, mandou o seu cérebro mandar o seu braço levantar. E ele levantou. Esse é o músculo esquelético, ou seja, o osso sustentou e levantou. E aí o músculo foi junto. Logo dizemos que esses músculos são voluntários, ou seja, quando você manda, ele vai. É assim.
Agora, tem um músculo chamado de involuntário. Qual é esse músculo chamado involuntário? Um exemplo de músculo involuntário, ou automático, né? É que ele vai sozinho, você não precisa mandar. Eles trabalham independentemente da sua vontade. E um exemplo é o miocárdio. Olha que palavra diferente. Vamos repetir? Miocárdio. Esse é o nome do músculo do nosso coração. Olha aí nosso coração, que coisa linda, né? Fecha a sua mãozinha assim, ó. Dizem que o nosso coração é do tamanho da nossa mãozinha fechada. Então, quando você é pequeno, sua mãozinha é menor. Como eu sou maior, a minha mão é maior, meu coração também é maior. Então, o miocárdio, que é o músculo do coração, ó, ouça aí seu coração batendo, ele funciona constantemente. Eu não posso dizer assim, ó, coração, para de bater. Coração, bate agora. Eita, esqueci de botar meu coração para bater hoje. Será que eu fiquei sem ar, sem oxigênio, sem sangue? Não precisa. Ele bate automaticamente. Automático. Ele é involuntário, ou seja, você não precisa mandar. Bate coração. Não, ele já bate sozinho. E outros exemplos de músculo involuntário no nosso corpo é o estômago, né? Você não precisa dizer, não, ó, estômago, vou comer, digere aí minha comida. Não, quando ele recebe a comida, já faz automático o trabalho dele. O intestino, a mesma coisa. Quando ele recebe a comida, já vai automático. Yasmin, presta atenção. Os músculos do sistema digestório são chamados de músculos lisos, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a página 138. Vamos fazer essa tarefinha aí? Página 138. Tem aí, de acordo com o que a gente ouviu agora sobre o coração, preencha aí essa frase, ó. Tem as palavras voluntário, músculo, involuntário, exercitado e miocárdio. Tem 5 palavras. E você vai encaixá-la nessa frase aí. Vamos ver quem consegue descobrir qual é a frase. Tente encaixar aí as palavrinhas nessa frase. Tem 2 frases, na verdade, a letra A e a letra B. A letra B é mais fácil, que é uma frase curtinha, né? Tá escrito assim, músculo, pontinho, pontinho, é aquele que depende da nossa vontade para ser... Eita, cortou um pedacinho. Ah, tá. É o complemento também. Embaixo. E o primeiro, tá? O, pontinho, pontinho, do coração, é o... Olha a palavra nova que a gente aprendeu agora. Ele é, pontinho, pontinho, pois não depende da nossa vontade para funcionar. Vamos lá preencher. O músculo, coloque aí, quem ainda não fez, do coração é o miocárdio. Repita aí a palavrinha nova, miocárdio. Yasmin, tá acompanhando, Yasmin? Tá copiando as respostas? Vamos lá. Ele é involuntário, pois não depende da nossa vontade para funcionar. Tá bom? Aí a letra B, músculo voluntário é aquele que depende da nossa vontade para ser exercitado. Tá certo? Então agora preencha direitinho aí. Pronto. Então, enquanto vocês terminam de copiar aí, ó, tem um textinho aqui embaixo, você pode fazer a leitura, falando sobre os ossos, os músculos e o crescimento, tá bom? E o crescimento. Sobre como é importante você fazer exercício, você se alimentar bem, tomar banho de sol também, para você adquirir a vitamina D, que é importantíssimo, ó, essencial para o nosso crescimento, para os nossos ossos e músculos ficarem bem fortes. Na página 139, gente, olha o que a gente tem aqui na página 139. Vamos introduzir esse assunto hoje, tá? É um assunto muito legal de estudar, fácil de aprender, que vocês já conheceram um pouquinho e agora a gente vai aprofundar. Certo? Então vamos lá. Página 139.
Olha essa imagem aí, a mesma imagem que está na tela. Você pode olhar na tela do computador e pode olhar também no seu livro, na página 139. Essa imagem tem várias crianças. E se você observar bem, elas estão usando vários sentidos. Nós temos 5. Está aí na tela. Vamos falar comigo? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Alguns são nomes diferentes, né? Mas o que eles representam? Representam parte do nosso corpo, que nós podemos sentir o mundo, né? Imagina, se eu não conseguisse enxergar, como eu saberia para onde ir? Se eu não pudesse ouvir, como eu saberia o que vocês estão dizendo? Se eu não pudesse sentir o gosto, né? Ou até mesmo falar, como eu iria me expressar? Se eu não sentisse o cheiro das coisas, como eu ia saber se aquela comida não está estragada? E também a minha pele, ela ajuda a sentir se um lugar está quente, para eu não me queimar, ou muito gelado, ou se é áspero, ou se se está sujo, melado, se está molhado. Tudo isso eu posso sentir com o meu tato. Então você vê que os sentidos eles são importantíssimos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Aqui na página 140, vire aí a página. Tem uma tarefinha bem fácil. Quero que vocês façam. Uma tarefinha bem fácil aí. A gente tem aqui, ó, para você relacionar a imagem ao sentido e ao órgão. Certo? A imagem está do lado. Aí aqui eu tenho a listinha com os sentidos e depois eu tenho o órgão. Vamos ver quem já está sabendo aí. Vamos lá. A primeira imagem, a letra A, é um garotinho tomando picolé. Ele está usando um dos sentidos. Qual é? Coloque aí. A letra B tem um rapaz admirando um quadro. Ele está vendo o quadro. Qual é o sentido que ele está usando? Preencha aí. A letra B. A letra C, a gente tem uma vela acesa e um garoto indo com o dedinho perto de tocar. Qual é o sentido que ele vai usar para não tocar, né? Para não se queimar? A letra D tem alguém falando no telefone. Qual é o sentido que ele está usando? E a letra E, a gente tem... Deixa eu ver qual é essa imagem aqui. Ah, tem uma garotinha usando perfume. É tão gostoso usar um perfume cheiroso, né? Qual é o sentido que ela está usando aí? Você vai preencher aí. A, B, C, D e E. Você vai colocar as letras dentro dos quadradinhos, tá bom? Aqui em cima já tem praticamente a resposta com a imagem da garotinha, né? Os órgãos da audição são as orelhas. Vai repetindo. Os órgãos da visão são os olhos. Os órgãos do paladar, o órgão do paladar é a língua. O órgão do olfato é o nariz. O órgão do tato é a pele. Está nas mãos, está no braço, está no corpo inteiro. É o maior órgão do nosso corpo, é a pele. Vocês sabiam disso? Ele vem daqui até lá no dedão do pé. Passando por todo o corpo, a gente pode sentir, né? Vamos lá, então. Preencher juntos? Vamos lá. Audição. É o telefone, né? A letra D. Olfato. O perfume. A letra E. Vai preenchendo. Letra O. Paladar. Qual é? Letra A. O garotinho provando o picolé. O tato. É a letra C, né? Com o dedinho perto do fogo para não se queimar. E o último, a visão, é o rapaz admirando o quadro. Ele não poderia admirar sem a visão. Letra B. E qual o órgão que corresponde a esses sentidos? Vamos lá. A pele é a letra C, né? O tato. As orelhas estão relacionadas com a audição. A letra D. Os olhos, a letra B, que é o rapaz admirando o quadro. O olfato é a letra E, o nariz, né? O nariz é o órgão responsável pelo olfato. E o último, a língua, que é o órgão responsável pelo paladar, tá bom? E a língua, gente, é interessante, ela é um órgão só, mas ela tem várias partes. Cada parte da nossa língua sente um sabor, você sabia disso? A ponta sente um sabor, aí tem o azedo, o doce, o salgado, o amargo. Cada partezinha da nossa língua,
a gente sente um sabor diferente. Isso é muito interessante, né? Como Deus criou nosso corpo perfeito. Preencheram? Fizeram certinho aí? A página 141 e 142 vocês vão fazer para casa, tá bom? Vamos fazer daqui a pouco. E um videozinho que eu vou disponibilizá-la sobre a visão, tá bom? Muito bem. Então, hoje nós concluímos o capítulo falando sobre o corpo humano, os músculos, o esqueleto, e já introduzimos aí um novo assunto que são os 5 sentidos, como nós percebemos o mundo ao nosso redor com os nossos sentidos, né? Ouvindo, vendo, sentindo o sabor, tocando, sentindo o cheiro das coisas. E aí, na próxima aula a gente vai continuar estudando um pouquinho mais sobre a visão e tem uma tarefinha de casa, página 141 e 142. Tá bom? Um abraço e até amanhã.